Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 19 de maio de 2022. Pessoal, dizer que a chapa do conflito institucional entre a cúpula do judiciário e o presidente Bolsonaro está esquentando é pouco. A coisa está fervendo em alta ebulição, ameaçando transbordar para fóruns judiciais internacionais. A coisa se acelerou e se intensificou nas últimas horas. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou seu Pix desse mês, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. Lembrando que é a sua doação mensal que garante a independência das informações e análises deste canal, que chegou aos 80 mil seguidores e aos 2 anos de existência, graças à sustentação que você nos dá. Pessoal, a receita do canal esse mês está um pouquinho abaixo da média. Se você puder dar uma forcinha aí, meu muito obrigado. Vamos lá, gente. É o seguinte. A coisa está tão acelerada que ontem eu tinha terminado de publicar o vídeo no canal ontem de noite. Vocês sabem que eu gravo sempre no final da tarde para pegar as notícias do dia, mando para edição e depois tem que exportar o vídeo do computador para um pendrive, depois do pendrive subir para o canal, e isso vai terminar lá pelas 10, 11 horas da noite. Quando eu tinha terminado de publicar o vídeo no canal, saiu a notícia de que o presidente Bolsonaro tinha entrado no STF contra Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Então, o assunto do vídeo de hoje seria o processo do presidente Bolsonaro contra Alexandre de Moraes. Acontece que a bola nem picou. Antes do meio-dia, o Toffoli engavetou a queixa-crime do presidente Bolsonaro, ou seja, nem sequer analisou. Engavetou sem analisar. Vejam só a gravidade da situação. O Poder Judiciário é o mais hermético de todos. Eles se protegem corporativamente e tratam qualquer questionamento jurídico ou qualquer crítica política aos membros da corte, especialmente da cúpula judiciária, como se fosse um ataque à democracia. E sequer admitem qualquer crítica e qualquer questionamento político ou judicial aos seus membros. É o que explica o comportamento de Toffoli ao engavetar o processo do presidente Bolsonaro. A queixa-crime do presidente Bolsonaro contra Alexandre de Moraes por perseguição política e abuso de autoridade. Pois bem, ontem à tarde já saiu a notícia de que o presidente Bolsonaro deve recorrer a alguma corte internacional, já que no STF brasileiro não há acolhida às suas reclamações. Não sei qual será o fórum internacional que o presidente vai recorrer, mas saiu também a notícia de que um conjunto de juristas, essa turma, tá, de advogados pela democracia, enfim, a turma de advogados de esquerda também vai entrar em algum fórum internacional para denunciar ameaças ao judiciário. O certo é que nós estamos há praticamente 4 meses, pouco menos de 4 meses e meio da eleição, e a disputa eleitoral, o conflito sistema-antissistema no Brasil, que é o que caracteriza a disputa eleitoral do presidente Bolsonaro contra o establishment, contra o sistema, já está indo para fóruns internacionais. Lembrando que o ministro Fachin quer colocar pelo menos 100 observadores internacionais na eleição brasileira. Quer garantir que olheiros convidados pelo TSE venham aqui testemunhar a lisura do nosso processo eleitoral. É bom que venham mesmo para ver o que está acontecendo aqui. Bom, os fatos têm se desdobrado aceleradamente e o que aconteceu de novidade nas últimas horas? Eu descrevi no vídeo de anteontem o jogral dos 3 chefes, triunvirato do TSE, como eu tenho dito, né? Barroso, Fachin e Alexandre de Moraes, se revezando na imprensa em ataques ao presidente Bolsonaro
e em ataques principalmente à presença dos militares na fiscalização das eleições. Militares que foi o próprio Barroso que convidou quando era presidente do TSE, nunca é bom deixar de relembrar. Pois bem, eles de lá para cá firmaram um convênio entre o TSE e o STF para defesa da democracia e defesa do processo eleitoral. Como se fosse necessário eles firmarem um convênio entre os dois órgãos do judiciário que são integrados por alguns juízes das duas cortes. 3 juízes do STF estão dentro do TSE e, enfim, como eu digo aqui, eles são a cúpula da oposição brasileira. Aquilo que num sistema político sob funcionamento normal é feito pelos partidos de oposição, o enfrentamento do governo dentro do legislativo, no Brasil hoje é feito pela cúpula judiciária. Quem faz oposição ao governo do presidente Bolsonaro, quem faz oposição ao povo brasileiro que elegeu o presidente Bolsonaro é a cúpula judiciária. Então eles formalizaram esse tal de convênio e de lá para cá, Fachin voltou a se pronunciar novamente num outro ataque e Luiz Fux, presidente do STF, também veio a público com variações sobre o mesmo tema. Então agora o Jogral aumentou os seus membros. Então TSE e STF definitivamente entraram no jogo político. Entraram, maneira de dizer, porque eles já estavam, assumiram claramente a linha de frente do enfrentamento ao presidente Bolsonaro e ao jogo da oposição. É curioso, porque semana passada saiu uma matéria na imprensa, se não me engano foi no colunista Lauro Jardim do Globo, um suspeito colunista do Globo, que jamais poderá ser acusado de ser simpatizante do presidente Bolsonaro. Acho que foi ali, talvez possa ser na coluna Radar da Veja, que igualmente jamais poderá ser acusada de ser simpatizante do presidente Bolsonaro, foi numa das duas, na qual aparecia lá a descrição das dificuldades. O PT fez uma reunião, a direção do PT, a área de comunicação estratégica do PT, fez uma reunião para discutir diretrizes estratégicas e eles chegaram à conclusão que essa questão das urnas eletrônicas, do questionamento da transparência do pleito, era uma questão na qual o PT se sentia vulnerável, ou seja, eles não tinham como combater o Bolsonaro nessa frente e que eles iam deixar isso para o TSE e para o STF. Ou seja, vejam só como eles são transparentes. Desculpa, eu tive que rir. Eles disseram isso explicitamente, que eles iam se dedicar a chamar o Bolsonaro de autoritário, de ditador, que eles iam criticar o presidente Bolsonaro por causa da economia da inflação e que no tópico da questão das urnas eletrônicas e da transparência da eleição, eles iam, digamos assim, fazer uma divisão de trabalho com o TSE e com o STF, iam deixar o enfrentamento do presidente Bolsonaro nessa questão para o STF. Assim é, exatamente, né? Então, quando eu digo que o candidato da oposição é o Alexandre de Moraes e que o Lula é o vice dele, enfim, fica difícil contestar, porque eles estão fazendo uma divisão de trabalho e a direção de comunicação estratégica do PT está fazendo uma divisão de trabalho com a Justiça Eleitoral, atribuindo à Justiça Eleitoral a missão de combater o presidente Bolsonaro na eleição. Isso é o que temos. Enfim, a outra novidade aqui, e que é importante a gente chamar a atenção, pessoal, é essa postura do presidente Bolsonaro. Quer dizer, o presidente Bolsonaro definitivamente decidiu reagir de uma forma mais proativa à ofensiva do Alexandre de Moraes, que recentemente unificou os inquéritos nos quais o presidente Bolsonaro é investigado sob acusação de ter violado o sigilo daquele inquérito sobre a invasão hacker do sistema eletrônico do TSE,
que o presidente trouxe a público na live que antecedeu a manifestação de 7 de setembro e a votação da questão do voto impresso no Congresso Nacional, ano passado. Lembrando que o próprio delegado que conduzia este inquérito, delegado da Polícia Federal, disse que o inquérito não estava sob sigilo. Não bastou isso para Alexandre de Moraes abrir um outro inquérito no STF para pressionar o presidente. E Alexandre de Moraes, então, unificou este inquérito contra o presidente com o inquérito das manifestações ditas antidemocráticas, com o inquérito das fake news. Tudo isso para pressionar o presidente. E ali dentro também está o inquérito contra Carlos Bolsonaro, contra os filhos do presidente. E ele vai vazando informações, Fux mesmo, neste ataque que ele fez a nós conservadores, aos atos ditos antidemocráticos, disse que graças ao inquérito de Alexandre de Moraes, que segundo Fux está em boas mãos, eles teriam descoberto ameaças de atentado terrorista contra o STF. Depois que tragam a público, que vão atrás. Eu tenho certeza que as tais ameaças certamente não partiram do presidente da República, não partiram dos filhos do presidente da República. Então, se alguém ameaçou de atentado terrorista os membros do STF, que essas pessoas sejam presas e punidas. Mas que as pessoas, os advogados dos acusados, tenham pelo menos o direito de ter acesso aos processos, aos inquéritos e saber do que são acusadas. Porque generalizar, manter sob sigilo, usar inquéritos ilegais como ferramenta de pressão política sobre o presidente da República e seus familiares, isso é coisa de regime ditatorial. Mas é o que está acontecendo. E o presidente Bolsonaro, então, diante dessas situações, é que ele resolveu entrar com queixa-crime no STF por abuso de autoridade contra o doutor Alexandre de Moraes. Toffoli engaveta sem sequer analisar e o presidente então está levando isso para fóruns internacionais. O que há de novo aqui é a atitude do presidente, que começa a levar essa questão para fóruns internacionais, já que no âmbito nacional ele bate na trave na medida em que a corte que deveria zelar pela democracia, pelas liberdades e pela isonomia, pelo tratamento equânime dos cidadãos perante a lei, é parte interessada no resultado da eleição. Então, realmente, a temperatura do conflito institucional está subindo significativamente. Acredito que isso já estava na equação estratégica do presidente Bolsonaro. É um jogo que se assemelha ao que aconteceu em 2021, porque foi um conflito desta natureza, embora menos intenso, menos radical, que culminou com as manifestações de 7 de setembro. E acredito que a onda está subindo a caminho do novo 7 de setembro, na mesma direção, só que eu acho que com um grau de intensidade, de radicalidade maior do que naquela oportunidade e maior especialmente pelas atitudes que as autoridades do Poder Judiciário estão revelando. Definitivamente eles estão vestindo a camisa de um dos lados nessa eleição, tomando parte, tirando a venda da justiça que deveria ser cega, jogando fora a balança do equilíbrio e partindo para a militância política. É o que estamos assistindo. É bom que venham mesmo observadores internacionais, é bom que o presidente Bolsonaro leve a causa para instâncias internacionais. Acredito que todos aqueles que eventualmente são alvos dos inquéritos ilegais em curso no STF deveriam tomar o mesmo caminho do presidente Bolsonaro. Quem sabe, à luz das cortes internacionais, a gente consiga
algum tipo de olhar sobre o que se passa no Brasil para garantir a transparência do processo eleitoral, o equilíbrio da disputa e uma eleição justa e democrática em outubro de 2022. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, ali em torno das 2 da tarde. E lembre-se que o vídeo está acabando. Logo depois da vinheta, pingue seu Pix aí, porque é graças ao seu Pix mensal que nós chegamos a 2 anos de existência, a 80 mil seguidores e mantendo a independência das informações e análises que entregamos aqui diariamente para você. Amanhã tem mais.